Juventude de hoje vai falar sobre um direito do cidadão, que é o acesso às informações públicas, ou seja, poder ter conhecimento de como é movimentado e gasto o dinheiro público. Em tempo de tecnologia avançada, a transparência é um fator que está sendo cobrado pela população. Para conversar sobre esse assunto, está aqui comigo o deputado Jorge Felipe Neto e estudantes universitários e jovens recém-formados em Direito e Engenharia. Galera, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada, deputado. Deputado, é importante já esclarecer que a população está amparada pela Lei de Acesso à Informação que entrou em vigor em 2012. Que tipo de benefícios a população adquire com essa lei? Olha, Priscila, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a presença dos amigos Leonardo, Júlia, Édipo, Juliene. Olha, a Lei de Acesso à Informação foi um anseio de muitas décadas. Ela foi, na verdade, concebida, pelo menos a sua ideia, em Juscelino Kubitschek, e só em 2012 foi, de fato, implementada e sancionada. Mas a gente ainda vê que tem um certo desapego a ela em determinadas repartições, determinados municípios, enfim. Tanto que alguém falou aqui anteriormente, 60% dos municípios parece que não seguem à risca o que está exemplificado em lei. Mas é uma lei que tem de benefício, acho que é o que é mais caro para o cidadão, que é a ciência daquilo que ele está investindo. A pessoa não só contribui para o Estado, para os governos, digamos assim, ela contribui no investimento para ela mesma. Ela quer o retorno daquela parcela do imposto que ela pagou, ela quer o retorno para ela, em escola, em educação, em transporte, segurança. E essa lei permite que a gente tenha, assim, um melhor raio-x do que é a máquina pública, do que é o gasto público, para onde ele está destinado, para onde não está. Mas o grande avanço que a gente tem que dar agora é dar ciência à população de que ela tem esse direito. Ela tem esse direito constitucional e hoje constitucional e também a nível legal, para exigir informações, seja suas, que já eram amparadas via habeas data, mas também com relação aos gastos, com relação, enfim, a qualquer tipo de informação que não seja classificada como... Caramba, gente, top secret eu não posso falar aqui, confidencial. Sigilosa. Enfim, pois desde que não seja uma informação sigilosa, que lide com soberania nacional, que lide com, enfim, ordem pública de modo geral, segurança, né? Claro, você pode pedir essas informações. Então, por exemplo, você quer saber como está sendo destinada a verba da educação. Você tem esse poder hoje. Antes você não tinha antes dessa lei. Então foi um avanço espetacular. E agora a luta é para a gente dar ciência à população desse direito e também estabelecer ali que os municípios, que os estados, enfim, que todas as entidades governamentais, de um modo geral, sigam à risca o que está ali facultado. Deputado, eu queria fazer uma pergunta. Inclusive, a lei ela inclui essa parte de promoção, né, e conscientização do direito à informação. Existe alguma medida, alguma ação assim, que o senhor tenha conhecimento efetiva para fazer as pessoas tomarem conhecimento, ou ainda é uma coisa que é um processo ainda? Olha, Júlio, vamos com muita sinceridade, muita tranquilidade aqui. Não há interesse, ou há pouco interesse, de que efetivamente essa lei seja aplicada. A aplicabilidade dela é muito difícil, sobretudo pela maneira como ela não foi regulamentada, tá? Então, eu acho que o melhor tipo de ciência que a gente pode dar para a população é obtendo resultado através dessa lei, tá? Então, nesse sentido, a gente montou aqui na Assembleia, estou de vice-presidente, o deputado Rogério Lisboa preside, quem relata, se não me engano, é o deputado Flávio Bolsonaro, que é a Comissão da Transparência e Acompanhamento da Lei de Acesso à Informação, que é uma comissão que nunca existiu no Palácio Tiradentes. Aliás, não tenho ciência que exista outra em nível Brasil. Acho que nós fomos, enfim, bem adiante no papel de vanguarda que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sempre teve a nível Brasil, para criar essa comissão, requerer dos governos, não só individualmente, como requerimento de informação parlamentar, mas enquanto comissão, né? As pessoas não respeitam as individualidades, principalmente no meio político, que as coletividades fazem as forças, né? Então a gente criou essa comissão para isso e para atender, claro, a população que nos chega, porque o parlamentar, por exemplo, tem 12 requerimentos de informação ao ano. Teoricamente, um por mês é o nosso limite regimental para isso. Mas na comissão não. A comissão a gente pode requerer, inclusive, em nome
de terceiros, de particulares, de pessoas físicas, jurídicas, do contribuinte, enfim, de todo o conjunto da sociedade. Para isso que essa comissão foi criada. Agora, melhor marketing, isso, como bom estudante de direito não entendo nada de marketing, mas eu acho que continua sendo boca a boca. É a gente fazer a coisa dar certo e as pessoas vão se aglutinando a essa possibilidade. Porque todo mundo quer ter acesso a alguma informação, todo mundo se interessa por uma área de governo. E é dessa forma que a gente vai fazer as pessoas se interessarem de política. De fato, dando essa consciência, né, de que é possível sim você fiscalizar. Só um instantinho, deputada, a lei de acesso à informação, explicando para quem está nos assistindo, garante, né, o acesso aos recursos públicos, como são geridos, movimentados esses recursos públicos. Mas vocês acreditam que ainda precisa haver mudanças, assim, por mais que esteja acessível à população, a população consegue entender o que é passado? Eu, honestamente, acho que existe um desinteresse muito grande na população no que tange tocante à política. Porque, infelizmente, ainda temos muita gente que ainda tem a ideia do cargo político, da política em si, como um meio absolutamente inescrupuloso, que é um absurdo, que é absolutamente falacioso, generalizante, exatamente. E, infelizmente, isso rompe o acesso que esse contribuinte, essa pessoa, esse indivíduo, poderia ter com o seu parlamentar. Porque ele vota especificamente por obrigação, mais por obrigação e menos por crença, menos por acreditar naquilo que ele está fazendo. Então, até parabenizar o trabalho do deputado em relação a esta comissão especificamente, e queria também aproveitar o ensejo, até perguntar como seria a divulgação dos resultados dessa comissão, até para uma iniciativa de tentar trazer as pessoas mais para perto da política e para perto dos seus parlamentares. Honrar o voto, né, principalmente. Obrigado pela pergunta, Léo. Olha, a divulgação desses resultados, ela se dá amplamente por mídia, né, pelo Diário Oficial, enfim, pelos meios oficiais de imprensa, porque esse é o trâmite natural da casa, que é uma casa legislativa, oficial, então esses dados vão em Diário Oficial. Agora, evidentemente, todos os parlamentares que aqui estão têm acesso aos meios jornalísticos, enfim, através da TV Alerj, através das assessorias de imprensa. Ninguém se furta a dar esse tipo de informação para a imprensa. Então, a gente espera que haja um respaldo também dos meios de comunicação de modo geral, seja via rede social, seja, enfim, imprensa pública, imprensa privada, para que a gente consiga dar esses resultados de uma maneira bastante firme e mostrar à população mesmo, que nem todos são iguais, como vocês falaram, não tem como você fazer uma generalização do que é a política e de quem está ali para, enfim, atingir um interesse espúrio, por aí vai. Eu acho que a gente tem que mesmo se agarrar naqueles que a gente vê que são bons, né? Não tem muito o que se fazer. Eu escutei um dia que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Né? E eu continuo acreditando nessa frase. Eu acho que a gente tem que somar boas pessoas, como a gente tem feito aqui, tem nossa patotinha aqui na casa, tal, que a gente vai trabalhando, estamos tentando abrir os caminhos, vencer os obstáculos em conjunto. É aquilo que eu falei mesmo. A gente, enfim, apesar de ter um mandato parlamentar, tem muitos parlamentares novos. Nós somos 64% da casa hoje. Então a gente tem que se unir mesmo para fazer a coisa andar. Porque se a gente quer imprimir um novo tipo de administração, mais gerencial, menos intervencionista, mais transparente, a gente tem que se unir e lutar para mudar esse status quo que, enfim, as pessoas se acostumaram de uma maneira pouco republicana, né? E a gente está trabalhando nesse sentido, mas essa comissão, enfim, eu estou muito esperançoso pelo trabalho que ela tem a fazer. Eu não tenho dúvida que vai ser uma comissão de trabalho árduo, até porque nós somos 3 votos de oposição ali e 2 de governo. Então a briga vai ser acirrada. Né? Você imagina já como é que vai ser. Não basta só o trabalho também dos parlamentares, a própria sociedade tem mobilizações para contribuir com essa questão da fiscalização. Júlia, você tem um projeto, né? Politique, o nome. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona isso. Junto com alguns amigos da PUC, apesar de ser um projeto independente da universidade, a gente acabou
A gente sempre teve o interesse de fazer algum projeto sobre política, porque é um interesse comum aos 6 que compõem esse grupo. E a gente viu que a gente não poderia fazer algo de textos longos ou algo muito analítico, até porque seríamos estudantes, de repente nós não teríamos, né, a base para poder fazer uma coisa mais aprofundada que realmente contribuísse. As pessoas teriam outros meios para achar isso. Então a gente quis, na verdade, ir ao básico. A gente queria explicar, a partir dos temas que estivessem mais na mídia, que as pessoas estivessem mais ouvindo falar, mas não estavam entendendo. Por exemplo, todas essas polêmicas de votação, não sei, tal manobra do Eduardo Cunha, a gente queria saber quais eram os argumentos pró, quais eram os argumentos contra. A gente queria canalizar todas essas informações para um só meio no Facebook, que é uma plataforma que as pessoas já usam no dia a dia, seria algo mais simples, mais fácil, em uma linguagem mais simples. Daquela linguagem parlamentar, da linguagem legislativa, que é um pouco mais formal do que a gente usa no Facebook. Vocês fazem vídeos também? Sim, na verdade são só vídeos até agora. A gente tem a participação do professor da PUC, Ricardo Ismael, que é cientista político, e ele faz a análise do que a gente explica nesses vídeos. Bem bacana, né, deputado? Ações assim da juventude. É fantástico. A gente estava conversando um pouco antes do programa começar também. Há uma dificuldade de entendimento de qual é a função parlamentar, qual a função executiva, qual a função judiciária. As coisas se misturaram muito no Brasil, porque, enfim, emendas ali casuísticas, né, na legislação transformaram o sistema de freio contrapeso constitucional em, sinceramente, uma bagunça. Então, as pessoas, quando vêm na Assembleia, por exemplo, elas veem o deputado como uma função executiva. É raro alguém pedir um acesso à informação, uma lei, que a gente mande um ofício, que a gente requeira formalmente algo. As pessoas parecem entender o deputado como um braço do governador, de um prefeito, seja lá onde for. E essa é uma grande dificuldade, porque acaba que as pessoas julgam erroneamente o político que elas votaram, à medida que elas julgam uma função que não é nossa, que a gente é incompetente para exercer, né? Incompetente constitucionalmente, legalmente. Então esse trabalho que a Júlia faz é de fundamental importância para as pessoas entenderem mesmo o que é a política, porque o desinteresse é tão grande que não se entende mesmo as funções mais básicas. E nesse sentido a gente vê que o mais prejudicado é a própria população, que, enfim, não tem ali os seus anseios, digamos, bem recebidos, né? No lugar certo. O lugar certo é o executivo, não é exatamente aqui na maioria das vezes. Deputado, a gente vai continuar esse nosso bate-papo rapidinho, a gente vai para o intervalo. Não sai daí não, que a gente volta já com mais esse nosso bate-papo aqui sobre transparência na política.